Esse episódio é produzido em parceria com a Vivo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, um programa em que a gente discute temas importantes e relevantes do mercado de telecomunicações com pessoas que têm coisas interessantes a dizer. E nesse programa, produzido em parceria com a Vivo, a gente vai falar de 5G e da evolução dessa tecnologia. O 5G esse ano completou 3 anos no Brasil, é a tecnologia que de longe tem conseguido aí os índices de adoção mais rápidas entre todos os Gs que a gente já passou, é a tecnologia que está chegando mais rápido à população, é uma tecnologia que já provou boa parte da sua capacidade. A gente tem pelos indicadores tanto da Anatel quanto os indicadores dos institutos independentes os registros das maiores velocidades que já estão sendo registradas na banda larga móvel, e inclusive o Brasil é recordista nesse aspecto, a própria Vivo é uma recordista nesse aspecto. A gente tem conseguido desempenho muito interessante com o 5G em relação às outras tecnologias, o que só indica como a tecnologia pode abrir potenciais de negócio. Agora, claro que a gente tem desafios de cobertura, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. A gente tem o desafio de adensamento da tecnologia 5G, o desafio de conseguir fazer com que os dispositivos cheguem à maior parte da população, o barateamento desses dispositivos. Então, claro que tem muita coisa para a gente ainda desenvolver no 5G e entender para onde que ele vai caminhar. E justamente para a gente passar por esses pontos e poder projetar um pouco o futuro, fazer um prognóstico de para onde vai o 5G e para onde a tecnologia está indo, a gente vai conversar com o Rafael Belhot. Rafael Belhot é diretor de planejamento, responsável pelo planejamento de redes da Vivo. Rafael, obrigado pela presença aqui com a gente para falar sobre esse tema tão relevante. Eu que te agradeço, Samuel, com prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão em voga, né, como o 5G. Então, estamos aqui à disposição para responder aí as perguntas. Vamos tentar te explorar um pouco aqui, Rafael, e tentar entender a trajetória, né, o momento atual e o estágio que a gente se encontra no desenvolvimento da tecnologia. Claro que a gente, como eu mencionei, né, na nossa abertura, o setor de telecomunicações passou por uma transformação muito relevante aí com o 5G, mas eu queria que você trouxesse a sua avaliação, como que a Vivo vê o estágio atual do desenvolvimento da tecnologia, da telefonia móvel no Brasil, especialmente do 5G. Qual que é a avaliação que vocês fazem disso? Como você comentou, né, o país vive agora uma transição entre a maturidade que temos no 4G para a expansão do 5G. Nós temos avanços, né, bastante avanços em infraestrutura, e o tráfego de dados agora vem migrando de uma rede para outra. Se eu te dar um exemplo, nas grandes cidades, o tráfego de 5G chega até aproximadamente 40% já. Então, ele já está ocupando rapidamente esse papel dentro das redes 5G. E também não podemos esquecer da parte dos aparelhos, né? O aparelho é um desafio, né? Você tem que ter um aparelho 5G, já ultrapassa mais de 50 milhões de aparelhos aqui no Brasil, e aproximadamente 95% das novas vendas de aparelhos já são 5G, mas é uma transição que ela vai acontecendo aqui com o tempo. Ainda Outro tem um aspecto, legado grande, né? Ainda tem um legado para ser vencido, né? outro aspecto que você bem citou, né? O Brasil é um dos países que tem o melhor 5G do mundo, né? A Vivo tem aqui uma posição de destaque, né, dentro desse 5G, e é uma coisa importante também, né, para o desenvolvimento do país, desenvolver o 5G com qualidade, não somente uma implantação qualquer. No caso da Vivo, pelo último balanço que vocês divulgaram, vocês já estavam em um pouco mais de 680 cidades com 5G, com a rede 5G, né? Como é que tem sido essa curva de expansão, essa curva de adoção, e em relação aí às obrigações que vocês têm, qual que é o ponto em que a Vivo se encontra nesse momento com relação à cobertura de 5G? Observando o mercado de forma geral, todas as operadoras já estão até à frente da meta prevista pela Anatel. A meta, por exemplo, em 2025 já é equivalente ao que a gente deveria ter em 2027. Então, estamos com uma implantação muito mais acelerada. A 2 Vivo anos. não é diferente, também a gente vem antecipando aí essas metas, com uma estratégia que vai combinando, né, escala, tecnologia e também capacidade. E aí, assim, você citou aqui o último balanço, mas a gente já ultrapassou 700 cidades, né, com 5G, e que aproximadamente cobre aí 67% da população brasileira.
Agora, nessas cidades em que o 5G já está disponível, né? O que você sente com relação à mudança de hábitos dos usuários e como é que eles têm sentido o impacto dessa nova tecnologia em termos de comportamento, em termos de uso, em termos de, enfim, você mencionou, né, que aumenta o tráfego nas redes, mas de que maneira que isso tem impactado o dia a dia do usuário? Eu acho que além da velocidade, talvez que seja a principal característica do 5G, né, sobre a rede 4G, a gente também traz, né, a vantagem da menor latência e maior capacidade. E o que isso significa para o usuário, né? Um usuário que consome normalmente muitos vídeos, né? Não só vídeos em redes sociais, né? Vídeos em plataformas. Ele seria capaz de utilizar, né, esses serviços de vídeo com uma latência muito menor e com uma definição muito maior, né? Isso é trazido pela velocidade. Então, para te dar um exemplo prático, é como se você estivesse assistindo um show, né, ou um evento esportivo num estádio, né, com muitas pessoas. Então, o 5G vai dar essa capacidade de você assistir, eventualmente até transmitir o vídeo, mesmo que a rede esteja sendo consumida por um maior grupo de pessoas, né, um público muito maior. Então, quer dizer, você consegue fazer com que aquela infraestrutura dê capacidade para mais gente poder ser atendida com os índices de qualidade e com os indicadores de velocidade que o 5G consegue proporcionar. Você consegue dar Perfeito. essa universalização, vamos dizer assim, né, do serviço. Perfeito, e já estamos presentes com 5G nas principais arenas, né, os principais estádios do país, e isso já é uma realidade hoje para os usuários. Você acha que essa questão assim, de cobertura de arenas, cobertura de áreas de grande concentração populacional está dentro dos desafios do 5G hoje? Você acha que é mais uma questão de cobertura fora dos grandes centros? Onde é que está o principal foco de ampliação dessa cobertura, no teu entendimento? No meu entendimento, é super importante nós estarmos cobrindo essas localidades onde tem concentração de pessoas, né? Se você pensar em aeroportos, se você pensar em shoppings, se você pensar em arenas, como a gente citou, hospitais, né, prédios comerciais, normalmente é onde as pessoas têm maior uso, né, do 5G. Então, a gente tem um foco muito grande no que a gente chama dessa cobertura indoor, né? Ou seja, né, dentro dessas localidades para permitir a melhor experiência do cliente com o 5G. E essa cobertura, conta para a gente um pouco como é que é esse processo, como é que vocês definem quais são as áreas que vão ser cobertas, como que se planeja essa cobertura especificamente para atender essas áreas de grande densidade de população, como é que funciona isso dentro do trabalho da rede? Perfeito. A gente tem muito uso de dados e inteligência artificial para justamente poder identificar onde estão esses públicos, né? A gente consegue, inclusive para eventos, localidades turísticas, né? Estamos nos aproximando do final do ano, né? Muita gente se desloca, né, agora ao litoral, né, interior. Então, a gente, através de dados e inteligência artificial, a gente consegue identificar onde estão esses clusters. E a nossa estratégia é sempre prover uma experiência contínua, né, de mobilidade, né, porque não é só sobre o indoor, mas é como chegar até lá. Imagina um cliente que sai do aeroporto de Guarulhos e vai até o centro da cidade, ou, né, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, passa pela Zona Sul. Então, além da estratégia de cobertura indoor, né, como a gente falou dos aeroportos, a gente também tem que estar atento às avenidas, né, aos acessos, aos túneis e tudo que envolve essa conectividade para a melhor experiência do cliente e um uso que ele não seja um uso interrompido ao longo desses trajetos de mobilidade. Eu imagino que você já tem mais de uma década, né, de vivo e na tua trajetória profissional, imagino que você tenha acompanhado a implementação da rede 4G também. Do ponto de vista prático, assim, para vocês mudou muito hoje o planejamento da rede, considerando essas novas ferramentas de inteligência artificial, essas novas formas de monitorar a performance da rede? Foi uma transformação muito, muito significativa para vocês? Foi muito significativo. A inteligência artificial ela veio justamente para ajudar, né, mais precisão a esse planejamento de redes que fazemos hoje. E tem uma diferença importante entre o 4G e o 5G, que são as frequências. As frequências do 5G elas são frequências mais altas, então para fazer esse tipo de cobertura requer muito mais antenas de 5G em relação ao que tínhamos para o 4G. Então, para você ter uma referência, a gente utiliza para ter o mesmo raio de cobertura de um 4G de 5 a 10 antenas de 5G.
Então, isso traz uns desafios adicionais ao que a gente já tinha em termos de cobertura. E lembrando que o 5G não é só o rádio, né? Você tem que botar uma fibra também para dar suporte para aquele rádio. Então você tem um planejamento duplo aí, né? E também tem a parte de dados, né? Que a gente nem está falando aqui de um servidor de edge, de coisas que podem ser necessárias dependendo do serviço que você está prestando. Perfeito. Você foi perfeito agora. Agora, deixa eu te perguntar com relação a prioridades. Assim, claro que vocês têm, né, limites daquilo que vocês conseguem fazer, vocês têm as obrigações que estão colocadas pela Anatel, vocês têm as necessidades do cliente. Qual que é a prioridade hoje da Vivo quando a gente fala em termos de cobertura? Onde é que vocês vão atacar primeiro? Nós temos basicamente 3 grandes prioridades aqui na Vivo. A primeira, que a gente comentou um pouco, é uma mais valorizada pelo cliente, que é a prioridade, principalmente quando o cliente está em trânsito, né, em mobilidade. Aí estamos falando de transportes públicos, a gente está falando de rodovias, a gente está falando de avenidas, túneis, etc. Então, onde a gente tem maior concentração de clientes, um exemplo é as linhas do metrô de São Paulo, que a gente já vem atacando como uma prioridade muito grande, porque ela atende um número, né, de clientes e consumidores bastante grande, né? Estamos falando aí de praticamente 133 quilômetros de cabos, né, para poder fazer uma cobertura do metrô de São Paulo com o 5G. Já temos avançado bastante na linha Lilás, na linha 5 Lilás do metrô, a gente já tem mais de 80% dessa linha coberta com o 5G, e o usuário já pode degustar disso. Então, uma grande prioridade é atuar exatamente nessa parte de transporte. Uma segunda prioridade, também a gente comentou um pouco, são as coberturas indoor, né, as coberturas em locais privados, né, o exemplo que a gente deu aqui de shoppings, aeroportos, mas também condomínios. A gente também tem muitos condomínios, né, não só em São Paulo, como várias outras cidades do país, e que requerem também a cobertura de 5G. Então, para esses locais, a gente também utiliza aqui toda uma tecnologia para que tenha antenas e densidade necessária para poder atender todo o tráfego de dados e eventos, né, comerciais. E a terceira de grande frente seria a frente de eventos e turismo, né? Eu comentei também um pouco aqui, né, sobre pessoas que acessam o litoral, o Nordeste, né, áreas que são justamente muito visitadas agora nesse período de verão. Então, a gente também prepara a rede para todos esses eventos de forma especial. Atendemos eventos, né, como o The Town, Festa do Peão de Barretos, enfim, e todos os agrupamentos, né, que são festivos agora no Ano Novo. Então, a gente precisa ter essa rede muito resiliente, né, observando aí todos os picos de demanda, né, que você imagina como a gente deve administrar para justamente priorizar a experiência do usuário no final. É aquela coisa, né? A rede tem que estar onde o povo está, não tem jeito, Exato. Você não tem como fugir do seu usuário. Mas além desses exemplos aí de prioridade que você mencionou, em termos de projetos, em termos de cases que possam ser emblemáticos daquilo que o 5G tem para oferecer, o que você destacaria para a gente assim, como uma referência dentro da estratégia da Vivo? A estratégia da Vivo também envolve a parte de rodovias, que é uma coisa que a gente tem investido bastante. A gente tem trabalhado também junto com os governos estaduais e federais para prover toda a infraestrutura de rodovias, né? O país, né, tem mais de 200 mil quilômetros de rodovia, então você imagina o tamanho do desafio, mas a gente tem avançado, né, nas rodovias onde a gente tem maior tráfego, né, como as rodovias que ligam, né, o litoral, como o exemplo aqui da Imigrantes, a rodovia Bandeirantes, que vai até Campinas, a Regi Bittencourt, né, que liga São Paulo à região ali de Curitiba, a Dutra, né, que liga ao Rio de Janeiro, e também rodovias, né, no Mato Grosso, em outros estados que são rodovias importantes, como a Rota do Oeste, entre outras. Então, a gente tem buscado, né, além, né, dessas estratégias, trabalhar justamente as rodovias, porque é onde a gente tem tráfego, né, não só de clientes B2C, mas também clientes B2B, e o agronegócio também é um tema importante para nós, e ele está necessariamente presente, né, nessas rodovias. Então, buscamos também parcerias com os governos estaduais para estar presente nessas regiões que são mais remotas e mais difícil acesso, que requerem maior investimento.
Nesses casos, a gente está falando da tecnologia 5G só, ou vocês fazem um mix de 5G com 4G, eventualmente, né? O 2G ainda é muito útil para você fazer algum serviço de rastreamento, esse tipo de coisa. Como é que é um mix de tecnologia para cobertura, especialmente em estradas e rodovias? É um mix entre 4 e 5G, né? Tecnologias 2G e 3G a gente praticamente já não investe, a gente está migrando tudo para o 4G. Então, a depender do projeto, né? A depender da rodovia, a gente faz aqui um balanço entre o que seria mais eficiente, porque do ponto de vista, né, de passagem, né, e rota de cliente, consumo de dados, muitas vezes o 4G pode atender ao invés do 5G. Então, a gente faz esse equilíbrio até para otimizar, né, o custo e promover a melhor experiência que a gente puder naquela rota. E claro, também em função das frequências, né? Porque dependendo da frequência que você está usando, você vai ter uma cobertura maior, menor, então, né, às vezes compensa você fazer esse equilíbrio, né? Agora, deixa eu te perguntar com relação aos serviços do 5G, porque a gente, claro, né, vê o impacto primeiro na questão de latência e velocidade, isso não tem nenhuma discussão, né? Mas o que você prevê em termos de evolução de funcionalidades do 5G que possam trazer aí até um diferencial do ponto de vista de receitas para as operadoras e de novos serviços para os usuários? Posso citar alguns aqui, Samuca. Eu acho que o primeiro, acho que talvez o mais importante, é o IoT, né? Internet das Coisas. O 5G vai ser um enabler de IoT muito forte, né? Para vários tipos de aplicação. A gente tem sensores, a gente tem leitores inteligentes, a gente tem carros conectados, né? Toda a internet das coisas. O 5G vai impulsionar muitas aplicações de IoT que a gente vai, né, ao longo do tempo, vai sentindo cada vez mais próximo, né, da nossa realidade. Já no B2B, né, nas empresas, isso já é uma realidade, parques industriais utilizando o 5G, como até redes privativas, né, dentro desses parques industriais, então várias empresas, né, já estão utilizando o 5G nessa modalidade, e também tem todo a abordagem dos serviços de saúde, telemedicina, que agora você vai poder utilizar o 5G com baixa latência, você vai poder fazer até procedimentos remotos através de telemedicina. Então, o 5G ele acaba sendo um viabilizador de vários negócios. Eu citei também o agronegócio. O 5G tem bastante aplicação para o agronegócio, para tentar impulsionar essa indústria, e a gente também vem trabalhando junto com essas empresas para dar esse acesso. Então, assim, eu acho que para os clientes B2C especificamente, a gente tem aplicações mais de vídeo, como eu comentei, mas aos poucos isso vai avançando aqui, vai atingindo outras camadas da população na medida em que a tecnologia avança. E se barateia também, né? A gente, como você mencionou, hoje 95% dos celulares já são 5G, né? A hora que a gente conseguir ter, né, o 5G massificado, inclusive para as populações de baixa renda, esse potencial aumenta ainda mais. E eu te pergunto, então, para a gente fechar esse nosso papo, você que está observando o desenvolvimento das redes móveis, para onde que a gente está indo? Qual que é o futuro de estudo? O que a gente pode tirar de lição do que a gente já aprendeu com 4G, com 5G, para projetar o futuro aí, sabendo que temos 6G pela frente, vai demorar um pouquinho, mas já está aí no horizonte, então, né, para onde que a bússola está apontando? A gente nem terminou o trabalho do 5G e já está falando do 6G, né? Para você ver Não como é que tem a gente jeito, já está faz parte. já está pensando lá na frente. Mas assim, acho que mais próximo aqui o que a gente pode esperar, a gente lançou comercialmente o 5G Advanced, que pode, né, prover velocidades, né, de até 2 gigas. Então, assim, ainda mais rápido, ainda mais aplicações. A gente já tem disponível na região de Brasília e no Rio de Janeiro o 5G Advanced. Então, esse daqui é uma oportunidade também de acelerar ainda mais essa transformação. Além dos diferenciais de velocidade, né, a gente pode ter muito mais experiências imersivas com o uso de inteligência artificial, e essa rede está atuando de forma mais ágil nos espectros, né, de frequência mais altos, como eu comentei. E o segundo, que a gente vê em mercados também internacionais, é o FWA, né, o Fixed Wireless Access. No final, ele pode ser complementar à nossa rede de fibra ótica, que já é bastante grande, mas o Brasil, você conhece, é uma extensão territorial
enorme, então o FWA seria complementar e pode prover serviços de banda larga residencial, assim, né, como a gente tem agora na fibra. Então, países como Estados Unidos e Índia estão bem avançados em FWA, e isso tem uma tendência de crescimento bastante forte. Então, aqui nos próximos meses, a gente pretende avançar bastante com esses dois temas, que já tem disponível, são serviços que já foram lançados, mas é ir quebrando essas barreiras e expandindo e ampliando a oferta desses produtos. Só para eu entender exatamente o 5G Advanced, em que estágio que a gente está, vocês estão com ele em trial ou ele já está disponível desde que você tem um dispositivo que funcione com ele? Como é que funciona isso? Já foi liberado comercialmente, né, nessas regiões que eu comentei, então ele já está ativo e a gente vai expandindo para outras regiões. Claro, precisa ter os dispositivos, né, para você utilizar o máximo da tecnologia, mas como a gente comentou de dispositivos, né, a gente já está vendendo praticamente aí mais de 95% de dispositivos 5G que eles vão estar habilitados também para utilizar a rede Advanced. E no caso do FWA, também vocês já estão num processo de trial, já tem implementações acontecendo? Como é que está? Já foi um projeto que já foi lançado, ele requer, né, a compra de um box 5G, para que você utilize o serviço FWA. Claro que os custos, né, como qualquer tecnologia, eles vão caindo ao longo do tempo, então vai dando mais possibilidades, né, das pessoas adquirirem, mas é uma realidade para áreas onde a gente não tem essa cobertura de fibra. Então, a gente já está comercializando, já tem algumas vendas de FWA acontecendo, ela ainda não está massiva, do jeito que gostaríamos, mas é como uma tecnologia nova que ela vai tendo a sua maturidade e vai se massificando ao longo do tempo. Mas a gente já observa que em outros mercados isso está bem acelerado e é uma prioridade nossa aqui de avançar com esse tema. Perfeito. O FWA de vocês está na faixa de 3,5 ou está na faixa de... Qual que é a frequência que vocês usam? 700? Nós estamos na faixa de 3,5 e 2,3. 2.3, perfeito. Enfim, eu acho que o 5G abre agora, né, uma série de possibilidades. A gente já conversou recentemente também sobre as aplicações B2B, que daí você tem slicing, você tem uma série de outras funcionalidades que podem ser exploradas, mas é muito interessante essa perspectiva que vocês trazem para o IoT. Eu acho que essa talvez seja aí uma grande mudança, né, e abre uma janela completamente nova para o 5G. Muito bom, Rafael, adorei o papo, acho que a gente conseguiu cobrir aí o estágio atual, e isso que são só 3 anos, né? A hora que a gente estiver aqui falando de 5 anos de 5G, com certeza vai ter muita coisa para a gente comentar. Então, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, e te agradeço muito aí pela oportunidade de compartilhar essas informações com a gente, com os nossos leitores e espectadores. Eu que te agradeço, Samuca, aqui pela oportunidade, agradeço aí a todos os leitores, o público que está aí de vocês. E o futuro é conectado, inteligência artificial está aí, e nós aqui estamos acompanhando isso e estamos investindo em tecnologia para prestar um melhor serviço aí aos usuários. Muito obrigado. Com certeza. É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso Teletime em Destaque de hoje, com mais esse papo super relevante para falar de 5G, mas em breve a gente vai ter outros episódios com outros temas importantes para vocês. Mais uma vez, agradeço a audiência de todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Esse episódio é produzido em parceria com a Vivo. O pessoal tá